Estou acostumada com a da Marinha. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos. A gente vai conversar agora na parte da manhã sobre o módulo de farmacologia e na parte da tarde de prótese. Vocês vão ter hoje, até enjoada a minha cara e da minha voz. Vou tentar fazer da forma mais leve possível. Eu sei que principalmente a parte de farmacologia básica não é muito leve, até porque esse edital trouxe de volta a nossa querida Lenita Van Macker, um livro que eu particularmente não gosto, mas enfim, continua o Andrade, tá? O Andrade é um dos livros mais gostosos de estudar para quem não quer se aprofundar muito em farmacologia, para quem quer só o básico. Grande parte dos concursos hoje utiliza ele como o livro básico de farmacologia, geralmente é Andrade Malamed. Não está diferente, nesse ano a gente tem Andrade, Malamed, mas a Van Macker no ano passado tinha saído, esse ano voltou. Tudo bem que foi uma troca justa, porque ano passado tinha entrado o Bruton, que é um livro de farmacologia pesadérrimo, é o livro utilizado na faculdade de farmácia. Então é um livro super pesado. Esse ano mudou. Então não se assustem se por um acaso vocês fizerem alguma questão da prova do ano passado que não bata muito com o que a gente está falando esse ano. Os livros mudam, isso vocês têm que ficar atentos. Cada edital é uma realidade e a gente tem que saber essa realidade para conseguir se adequar a ela. Então essa primeira aula, que é a aula de farmacologia básica, a gente vai usar esses dois livros. A partir daí a gente vai usar Malamed, enfim. Mas hoje a gente vai conversar com base nessa bibliografia. Mais uma vez, sou protesista, estou aqui falando com você sobre farmacologia, simplesmente pelo fato porque eu tenho experiência na área dos concursos, eu adoro farmacologia, eu pego os livros, resumo e passo para vocês. Não sou doutor em farmaco. É lógico que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudá-los. Mas estou aqui como uma pessoa que resumiu toda a bibliografia deste concurso e está trazendo para vocês. Tá? Bom, então, a gente começa, como eu tinha falado, é uma aula de farmacologia básica. A gente começa falando sobre uns conceitos básicos que são abordados tanto no livro do Andrade quanto no livro da Van Macker. E aí a gente começa falando sobre a farmacotécnica. O que é a farmacotécnica? A farmacotécnica é uma área da farmacologia que simplesmente estuda a gente pegar a matéria-prima e transformar numa fórmula farmacêutica final. Com que objetivo? Com o objetivo da gente obter um fármaco com o melhor efeito terapêutico possível, com o mínimo de efeitos indesejáveis, com uma administração fácil. Então, é eu pegar a matéria-prima da dipirona e transformar, por exemplo, na neosaldina. Exemplo, tá? É mais ou menos isso que a gente está falando. Então, todo o processo de manufatura de uma fórmula farmacêutica final. O Andrade fala exatamente essas três finalidades. A Van Macker dá uma devagada, fala 10. Na verdade, são bem repetitivos. No final das contas, eles concordam que o objetivo da gente ter, o objetivo da farmacotécnica é a transformação da droga final. Com que objetivos? Obter maior efeito terapêutico possível, com mínimos efeitos indesejáveis, com a administração mais fácil possível, seja qual for a via. E aí, ambos comentam nos três tipos de fórmulas farmacêuticas. A gente tem as fórmulas farmacêuticas oficinais ou oficiais, que são aquelas formas fixas e registradas nas farmacopeias brasileiras, que seja o álcool iodado, seja a água oxigenada, enfim, as fórmulas básicas que até muitas vezes são utilizadas dentro de outras fórmulas, como veículo, como recipiente, enfim. Os tipos de fórmulas magistrais são os tipos que atendem a uma prescrição específica do profissional. Então, são aqueles fármacos que são manipulados. Então, eu chegar no balcão de uma farmácia manipulada e trazer uma farmácia de manipulação, uma forma de clorexidina, ou de um gel clareador, ou, enfim, qualquer medicamento homeopático. Então, é uma fórmula que a autoria é do clínico que está prescrevendo. E, por último, os tipos de especialidade farmacêutica, que é o que a gente encontra comercialmente. É chegar no balcão da farmácia, comprar um Tilex, comprar um diclofenaco de sódio, comprar um Tilenol, enfim. São as fórmulas que são comercialmente disponíveis, tá? São registradas na Anvisa. Tá? Isso parece ser bobeira, mas para quem um contato já é suficiente. Agora, quem nunca teve contato, isso pode pegar uma questão assim de graça. Bom, e aí,
como a gente falou, né? Então, se eu digo que a farmacotécnica é todo o processo de obtenção de uma fórmula final, eu falo de uma fórmula. Uma fórmula não tem somente um componente. A fórmula tem diversos componentes. Lógico que o principal componente vai ser o quê? Para que eu quero aquela droga? Qual o efeito terapêutico que eu espero? Vai ser dado pelo princípio ativo. Eu posso ter um ou mais princípios ativos na mesma fórmula. Então, tá aqui. O princípio ativo nada mais é do que o responsável pela ação terapêutica. Por exemplo, no Tilenol é o paracetamol. Eu posso ter outras vou até usar um exemplo melhor. Vou usar um tubete anestésico. Eu vou ter o meu princípio ativo. Para que eu uso um tubete anestésico? Para gerar anestesia. Então, o meu princípio ativo vai ser o quê? A lidocaína. Mas naquele tubete, eu tenho vários outros conteúdos que estão ali por algum motivo. Motivos esses, de uma forma geral, de manter aquele fármaco exatamente igual, para no momento que eu for injetá-lo, eu consiga ter exatamente o efeito terapêutico que eu espero. E aí a gente fala sobre o placebo. O que é o placebo? Imagino que todo mundo saiba o que é o placebo. É uma droga sem o princípio ativo. Na verdade, ele funciona muitas vezes para fazer estudos, pesquisas, né, de grupos controles, para avaliar. Dizem que o efeito placebo é um efeito que existe. Muitas vezes a pessoa está submetida àquela droga sem princípio ativo, acha que está tendo algum princípio ativo e às vezes até tem algum efeito terapêutico esperado. Bom, e aí, junto do princípio ativo, a gente tem dois coadjuvantes. Né? O que são coadjuvantes? Eles participam auxiliando o principal. Assim como a gente vê, né, num filme, os coadjuvantes são o quê? Eles estão ali para apoiar, de alguma forma, o principal. Aqui não é diferente. A gente tem o coadjuvante terapêutico, que vai auxiliar na ação do princípio ativo, e o coadjuvante farmacotécnico, que vai facilitar em termos farmacotécnicos. Sempre que a gente fala em farmacotécnica, a gente está falando o quê? Na fórmula. Então, ele vai ajudar, de alguma maneira, aquela fórmula se tornar melhor. Voltando ao nosso exemplo ali do tubete. Então, quando a gente tem a lidocaína associada a um vasoconstritor, qual que é o nosso objetivo? A gente não quer causar vasoconstrição ali para diminuir a velocidade de absorção daquela droga, da lidocaína. De uma forma ou de outra, eu estou auxiliando a minha terapêutica, eu estou auxiliando o meu efeito final, o meu efeito esperado. Então, eu posso ter vários, da mesma forma que eu posso ter no Tilex, que a gente tem um opioide junto com um wine. A gente está usando os dois para quê? Com o objetivo final, que é a analgesia. Né? Então, o coadjuvante terapêutico ele vai auxiliar no princípio ativo, no meu efeito terapêutico. Já o coadjuvante farmacotécnico vai facilitar a dissolução, às vezes vai acidificar um pouquinho aquela solução, que fica melhor, o princípio ativo funciona melhor numa solução mais ácida ou mais básica, enfim. Ainda nós temos a participação de estabilizantes e conservantes. Bastante importante. Geralmente, quando é cobrado isso aqui. O que são? Primeira coisa, qual a diferença entre o estabilizante e o conservante? O estabilizante, ele está lá com o objetivo de impedir alterações físicas e químicas daquela fórmula. Dessa forma, a gente tem estabilizantes físicos e estabilizantes químicos. Os estabilizantes físicos, como o próprio nome diz, está associada a não se alterar as propriedades físicas daquela fórmula. Ou seja, manter a viscosidade, manter a cor, o odor, o sabor. Já os estabilizantes químicos, e aí acende a luzinha, faça um destaque aí, eles são responsáveis na manutenção química daquela substância, daquela fórmula. Ou seja, eles impedem que ocorra oxidação, impedem que ocorra redução, hidrólise. E aí a gente tem um cara que é uma figurinha bastante importante nos tubetes anestésicos, que são os sulfitos. Seria o bisulfito de sódio ou o metabisulfito de sódio. Por que ele está lá? Qual a sua função? Quando a gente usa vasoconstritores catecolamina simpático miméticos, o que são isso? Esses que mimetizam as ações do sistema simpático do nosso organismo. Mais tarde eu vou falar mais sobre isso, mas já dando uma introdução. O nosso sistema simpático, o nosso sistema autônomo, de uma forma geral, ele é responsável pelo equilíbrio homeostático do nosso organismo. Ou seja, se eu vou ter aceleração dos meus batimentos, aumento da minha frequência, aumento da minha pressão,
Ou eu vou ter um momento de calma, diminuição, eu vou ter reserva, guardar reservas de uma forma geral do meu organismo. Todo esse equilíbrio é feito através do sistema nervoso autônomo, representado por quem? Sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, de uma forma geral, está associado ao quê? À excitação, né? Seria o que a gente precisa no momento de estresse, do medo. Então, no medo, a gente precisa de quê? A gente precisa estar alerta, a gente precisa estar com batimento alto, o nosso sangue tem que estar girando muito rápido para eu conseguir oxigenar os meus músculos, que é quem vai me fazer correr, quem vai me fazer me defender se eu precisar. A minha pupila tem que estar dilatada para entrar o máximo de luz e eu conseguir enxergar bem. Então, isso está associado ao meu sistema simpático. Por outro lado, o meu sistema parasimpático é associado à reserva. Eu não sei quando é a próxima vez que eu vou me alimentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calmo, eu vou reservar a glicose, eu vou reservar a gordura, eu vou baixar meu batimento, eu vou... Está associado à minha alimentação. Então, os meus ácidos gástricos, todas as minhas secreções, a motilidade, todas as minhas secreções associadas a eu conseguir ter mais reservas no meu organismo. Bom, quando a gente fala do sistema simpático, a gente fala principalmente de quem? Né? A gente lembra de cara. A adrenalina, que é o principal, não é o único, mas é o principal, a principal substância no nosso organismo que está associada a essa ativação, a essa excitação. A adrenalina, assim como a noradrenalina, assim como a corbadrina, são chamadas de vasoconstritores simpático-miméticos, quando sintéticos. Por quê? Eles, no nosso organismo, fazem com que aconteçam todas essas reações que eu comentei por alto agora. Ou seja, a sua presença no nosso organismo está associado à excitação, aumento da frequência, aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial. Então, esses são os simpático-miméticos. Esses vasoconstritores, no tubete, né, sintéticos, eles são muito instáveis. Então, eles facilmente sofrem oxidação, principalmente na presença de oxigênio. Para isso, é necessário que a gente tenha no tubete algum estabilizante químico. E aí, são os bisulfitos, seja bisulfito ou metabisulfito de sódio. Ótimo, maravilha, resolve o problema, impede que ele oxide, beleza. Porém, essas substâncias têm um relativo alto índice de alergia. Então, geralmente, a presença desses estabilizantes químicos está associada à alergia. Então, é um alerta que a gente deve ter. Tá? Em relação aos conservantes, eles estão associados à estabilidade biológica daquela forma.